Vamos falar um pouquinho agora sobre número de oxidação e como é que a gente determina o famoso NOx. Então, o conhecimento de número de oxidação é de grande importância para o entendimento dos processos de óxido-redução e também quando a gente for dar a nomenclatura das funções inorgânicas. Então, o número de oxidação, ou também chamado de NOx, no caso dos elementos iônicos, chama-se de número de oxidação. A própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou, né? Então, no MgO é o óxido de magnésio. Então, Mg ele pertence à segunda coluna da tabela, então ele vai ter um NOx de mais 2. Oxigênio pertence à coluna 6A da tabela, então NOx de menos 2. Nos compostos covalentes, não há um átomo que perca e outro que ganhe elétrons, já que os átomos estão apenas compartilhando elétrons. Entretanto, podemos estender o coeficiente de número de oxidação também para os compostos covalentes, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com os átomos mais eletronegativos. Então, por exemplo, no ácido clorídrico, que é o HCl, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e, em consequência, atrai o par de elétrons covalentes para o seu lado. Então, se por influência externa houver uma ruptura dessa ligação, é evidente que o par de elétrons ficará com o cloro. Então, o hidrogênio ficaria como carga mais 1 e Cl como carga menos 1. Dado o conceito de número de oxidação, NOx, podemos ampliar o conceito de oxidação e redução dizendo que a oxidação é a perda de elétrons, ou seja, o aumento do número de oxidação de um elemento, e a redução é o ganho de elétrons, ou seja, diminuição do número de oxidação de um elemento. Então, esquematicamente, nós temos menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 como oxidação, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, beleza? Então, se eu vou aumentando de menos 7 para menos 6, menos 5, ou seja, para a direita eu tenho a oxidação, se for reduzindo para a esquerda, eu vou ter a redução. Mas tem regras para a gente determinar esse NOx, e ele é fácil de calcular. Então, fácil calcular o NOx de um elemento que aparece em uma substância sem que seja necessário construir as fórmulas eletrônicas dos compostos, usando as seguintes regras. Primeira regra, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Nesse caso, como os átomos apresentam a mesma eletronegatividade, numa eventual quebra, nenhum perde e nenhum ganha. Então, por exemplo, O2, O3, P4, SO8, C grafite, C diamante, sempre NOx zero. Segunda regra, o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Então, K vai ser mais 1, Ba mais 2 vai ser mais 2, F menos vai ser menos 1, N menos 3 vai ser menos 3. Terceira regra, existem elementos que apresentam NOx fixo em seus compostos. Exemplos, os metais alcalinos, que pertencem à primeira coluna da tabela, com NOx fixo de mais 1. Metais alcalinos terrosos, da segunda coluna da tabela, NOx fixo de mais 2. O zinco, com NOx fixo de mais 2. A prata, com NOx fixo de mais 1. E o alumínio, com NOx fixo de mais 3. Isso não muda, gente, são sempre esses NOx. Quarta regra, o NOx do elemento hidrogênio, H, das substâncias compostas é geralmente mais 1. Quando o hidrogênio estiver ligado a metal, formando hidretos metálicos, seu NOx passa a ser menos 1. Quinta regra, o NOx do elemento oxigênio, na sua maioria dos compostos, é de menos 2. Mas a gente sabe que ele pode ter uma variação de menos 1, que é no exemplo dos peróxidos. Os halogênios apresentam NOx de menos 1, quando formam compostos binários, ou seja, 2 elementos apenas. Na sétima regra, a soma do NOx de todos os elementos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Então, olha ali, NaCl mais 1, porque Na pertence à primeira coluna, NOx fixo de mais 1, Cl menos 1, zero. Então, aqui, ó, HCl mais 1 com menos 1, zero. Beleza?
Conhecendo essa regra, podemos calcular o NOx de muitos outros elementos. Por exemplo, se eu tiver H3PO4, hidrogênio NOx fixo de +1, oxigênio NOx fixo de -2. P eu não sei, então eu vou chamar de X. Então, olha só, eu tenho 3 hidrogênio. Então, aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio mais 1, mais X do P, 4 átomos de oxigênio vezes o NOx -2. Isso tudo tem que dar 0. Então, ó, mais 3 mais X menos 8 vai ficar X igual a mais 5. No segundo exemplo, K2CR2O7. Então, ó, K tem NOx fixo de +1, CR é meu X e o oxigênio -2. Então, vai ficar 2 vezes +1 mais 2 vezes X mais 7 vezes -2. Tudo tem que dar 0. Fazendo a continha, X vai dar mais 6. Na oitava regra, num íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. É quando acontece isso daqui, ó. -4, por exemplo. Então, como é que ficaria? 2x mais 7 vezes -2, tudo igualzinho, gente. Só que na hora de eu igualar, ao invés de eu igualar a 0, eu vou igualar a carga que tá o íon. Então, ó, -4, beleza? Então, a variação do NOx nas reações de óxido-redução é observando o exemplo, né, na reação entre o cobre e uma solução aquosa de nitrato de prata, a semi-reação em que ocorre a perda de elétrons é denominada de reação de oxidação e a que ganha elétrons, reação de redução. Com isso, temos o cobre, que ele sofre oxidação e é determinado como agente redutor, e o Ag, que sofre a redução, agem como o agente oxidante. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.